Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer um sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu ia perguntar para o Mário se o Senhor é o Senhor do sábado. Então ele é o Senhor. Então o sábado é dele, né, Mário? Não é o domingo, Mário. Bom, eu sempre ouvia, quando eu trabalhava numa empresa, os colegas diziam o seguinte: ó, lembra de uma coisa, hein? Chefe não chega atrasado, é que algum compromisso o reteve. Então a gente tem que usar sempre as palavras corretas, né? Chefe não erra, chefe comete um equívoco. Então, quando nós lemos essa passagem aqui, parece que esses judeus aqui não estavam sabendo dessas coisas, porque eles simplesmente não tinham reconhecido que o chefe ali era o Senhor Jesus. Porque se eles reconhecessem, eles não teriam dado palpite. O que o Senhor faz ali é um ato de misericórdia, né? No sábado, os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Na realidade, o que eles faziam era que era permitido, por exemplo, a lei permitia que um viajante, naquele tempo não tinha posto de gasolina, não tinha lanchonete, restaurante na beira da estrada. Então, a própria lei permitia, eu não me lembro agora onde está isso, mas se procurar vai achar. É Deuteronômio 23, 25, Mário. Quer ler lá? Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Então, isso aí era permitido na lei, como também era permitido pegar o grão que caísse durante a colheita. Muito do grão caía, né, nas beiradas da eira, então era permitido. Então, as pessoas pobres iam também durante a colheita e ficavam esperando. É que nem fim de feira. As pessoas pobres iam no fim de feira. E foi isso que fez, por exemplo, Ruth, e Boaz avisou os seus trabalhadores que eles não importunassem Ruth e deixasse que ela pegasse o máximo que pudesse, não deixasse, não fossem mesquinhos em deixar cair os grãos, né, durante a colheita. Então a lei a lei tinha muito de misericórdia, que os fariseus, os religiosos, não entendiam disso. Então eles andavam ali, encontravam a seara, uma plantação, né, como aqui fala, quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Então eles podiam, era permitido, eles estavam com fome, não ia parar no próximo posto, né, que não existia. Então eles pegavam os grãos, esfregavam na mão, acho que esfregavam até verde, né, os grãos, esfregavam nas mãos assim as espigas para soltar a palha e aí comiam. Se alguém achar estranho isso, é só pensar que você compra cereal integral para comer, né? Para misturar com leite, com coisas assim. Então, isso era um ato de misericórdia que Deus provia para os seus. Mas ali, eles tinham acabado de criticar o Senhor por ter curado, primeiro, um homem com a mão aleijada, né? Depois, 2 cegos.
E para eles era um absurdo aquilo, mas o Senhor é o Senhor do sábado. O sábado tinha sido dado para descanso do homem, como um ato de misericórdia também. E os fariseus, vendo isso, no versículo 2, disseram-lhe: Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Então, aqui ele apela, então, para um que foi chefe dos judeus, o rei Davi, não é? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, que era o verdadeiro Davi, né? O verdadeiro filho de Davi agora, o Messias, que eles deviam estar recebendo com a maior alegria, com a maior pompa, mas, ao contrário, estavam criticando. Ele deixa muito claro que ele é maior que o templo, maior que o sábado, maior que o templo. E aí ele vai dar aquela lição. Se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, é o versículo 7. Esse versículo é o que diz lá em Oséias, e é também um semelhante, né? Foi o que Samuel disse para Saul, quando Saul sacrificou os animais que eram para ser, guardou os animais, né, que eram para ser sacrificados, quando na realidade ele errou por não obedecer a ordenança do Senhor dada através do profeta Samuel. Mas aqui, o problema aqui é o sábado, né? Vamos para o sábado, vamos pensar no sábado. O Senhor descansou no sábado, isso foi lá em Gênesis, quando ele terminou toda a criação, viu que tudo era muito bom e descansou no 7º dia. E deu ao homem depois ele daria ao homem o sábado como um descanso também. E abençoou o sábado. O que muitos cristãos confundem, e daí aí vem os judeus também, os sabatistas, e vem com acusações, é que nós não vivemos mais na lei e nem vivemos dentro das ordenanças da lei. Portanto, o sábado não é mais uma data para ser guardada por cristãos. Guardais dias e festas, fala em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo, ou seja, o cerne dessas sombras, é de Cristo. O corpo é de Cristo, o cerne é Cristo, o ponto central de todas essas sombras. Então, o cristão ele está agora num outro patamar, além das regras e da lei que foi dada aos israelitas. Então, para ele, o sábado não tem mais o mesmo sentido que tinha para os judeus na lei. O Senhor fala lá no capítulo que nós lemos outro dia, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho, porque depois que o homem caiu em pecado, lá em Gênesis capítulo 3, Deus nunca mais parou de trabalhar. E o Senhor Jesus veio e ele era aquele que era experimentado nos trabalhos, como fala o profeta Isaías. Então ele não tinha descanso, ele não tinha onde recostar a cabeça, ele fala nos evangelhos. E como é que agora eles iam julgar o Senhor como alguém que não guardasse o sábado? Ele que era o criador do sábado, e ele que sabia para que ele tinha instituído o sábado. Então é um erro pensar que o cristão deva guardar o sábado. Não deve. Mas é um erro maior também pensar que o cristão deva guardar o domingo e que o sábado teria sido substituído pelo domingo
no cristianismo. É um erro também. Deus não deu o domingo para ser guardado. Não. Na verdade, nós sabemos, reconhecemos que no domingo, que nós chamamos de dia do Senhor, o Senhor ressuscitou. Foi o dia que ele saiu da sepultura, o dia que ele venceu a morte. Então, nós vamos lá em Atos e descobrimos que os irmãos estavam reunidos no dia do Senhor para partir o pão. Isso está em Atos capítulo 20. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, eles congregavam para partir o pão no primeiro dia da semana. Quantos primeiros dias da semana existem? Um por semana. Quantas vezes nós devemos partir o pão? Uma vez por ano? Uma vez por mês? Uma vez a cada 6 meses? Não, uma vez por semana. Primeiro dia da semana. Se os discípulos partiam o pão no primeiro dia da semana, então nós partimos o pão no primeiro dia da semana. Todo primeiro dia da semana, porque toda semana tem um primeiro dia, né? 7, pelo menos, no mês, alguns meses, pode dar até 7 não, 4, né, no mês, alguns meses pode dar até 5 primeiros dias da semana. Mas não é um dia para se guardar como era o sábado. O sábado você não podia nem cozinhar, nem acender fogo. Por isso que judeus hoje, eles já usam alguns dispositivos para cozinhar, por exemplo, que não é nem para cozinhar, é apenas para aquecer a comida, que já fica lá tudo preparado e no horário de se aquecer a comida, ele liga sozinho, aquece sozinho, e aí não tem que fazer nada. Para usar elevador, por exemplo, em bairros de Nova York, onde tem muitos judeus, os elevadores, aos sábados, eles são reconfigurados automaticamente para parar em todos os andares. Então, se você mora num prédio que tem muito judeu em Nova York, você vai ter que ter paciência, porque se você mora lá no último andar, na hora que você entrar no elevador, você vai ter que parar andar por andar até chegar no seu apartamento. Por que isso? Porque o judeu não pode apertar o botão no dia de sábado, o botão do elevador. Ele pode, talvez, algum elevador automático que tenha reconhecimento de voz, ele falar o número e o elevador parar naquele número. Mas ele mesmo, o judeu mesmo, não pode apertar o botão. Por isso que eu acho que eu já contei várias vezes aqui o caso de um adventista que fez um serviço para um irmão no sítio dele, e ele foi pagar esse adventista num dia de sábado, e chegou lá, o rapaz falou assim, puxa, o dinheiro está aqui, ó, vim pagar você. Eu sou adventista, eu não posso pegar em dinheiro no dia de sábado. Então faz assim, ó, abriu o bolsinho aqui, falou, enfia aqui. Pronto, resolveu o problema dele no dia de sábado. Então, não faz nenhum sentido. O cristão guardar o sábado não faz nenhum sentido, mesmo porque ele não guarda, ele finge que guarda. Quando a gente vê sabatistas aí, religiões sabatistas, como é o adventismo do sétimo dia, como é que ele faz para ir no culto dele lá? Ele liga o carro. Não pode ligar o carro. É sábado, né? Então, os que dizem guardar a lei são os que menos guardam a lei. Essa é a verdade. Ô, Mário, você quer espantar as baratas, Mário? É isso? Você quer aumentar bastante essa... Isso, as baratas correm tudo da sala, Mário. Não, o negócio aqui não tá... agora funcionou. Pronto, agora funcionou. Agora eu estou no centro, né? Eu não quero ficar nem na esquerda nem na direita. Quero ficar no centro. Pronto. O Mário é do centrão. Descobrimos. O Mário vai guardar a campanha do centrão. Um dia percebi que havia um pintor em minha janela, colocando sempre ali um novo quadro e renovando sua pintura a cada manhã, tarde ou noite. Um dia de cada vez, ele ia mostrando a sua arte e talento para enfeitar o céu. Neste livro, reúno meus pensamentos sobre cada quadro que via em minha janela. Um dia de cada vez, um quadro de cada vez. É no mesmo compasso que ele cuida de mim, de dia em dia, e é assim também que ele quer cuidar de você. Adquira agora seu exemplar do livro Um Pintor em Minha Janela, com frete gratuito para assinantes do Prime Video. O link está na descrição do vídeo ou no comentário fixado.